Olá pessoal, pela filosofia nossa de cada dia em mais um momento de reflexão, vocês podem perceber aqui pela minha face como eu estou feliz, é exatamente por ter essa oportunidade de estar conversando com vocês, de estar apresentando para vocês algumas das ideias mais básicas que para mim como professor, pesquisador de filosofia dinamizam não só o âmbito das ciências humanas e sociais, mas também a nossa realidade cotidiana. Nós estamos no nosso canal Pela Filosofia Nossa de Cada Dia em mais uma lição sobre ética. Nós já tivemos, na verdade, 5, se vocês conseguiram, se vocês estão acompanhando os vídeos que estão sendo disponibilizados no canal. A primeira das lições foi a correlação de socialização e subjetivação, a segunda lição foi a questão da abertura, indeterminação e definição humanas, a terceira lição foi a questão da consciência ou da autoconsciência, a quarta lição foi a centralidade dos outros, ou o fato de que existem outras pessoas, outras consciências, outros grupos, ou mesmo a sociedade enquanto uma macroestrutura normativa desde a qual nós nos subjetivamos, dentro da qual nós nos relacionamos e de fato a partir da qual a questão ética, as questões éticas efetivamente emergem. E a quinta lição finalmente foi a correlação umbilical entre liberdade e igualdade. A nossa sexta lição diz respeito à questão do compromisso moral, porque de fato é um dos eixos centrais quando nós falamos de ética, quando nós falamos de política, quando nós falamos de direito, quando nós falamos de normatividade social, quando nós falamos finalmente de sociedade, de instituições sociais, diz respeito exatamente a esse compromisso que há, digamos, em nível coletivo, que se espraia das instituições para os diferentes sujeitos sociais e que demarca de fato essa correlação entre subjetividade e sociabilidade, ou, de modo mais específico, a relação, as múltiplas relações entre os sujeitos sociais, uns para com os outros, deles para com as tradições herdadas e, finalmente, as instituições, como eu dizia para vocês. Aliás, lembrando que a questão da reflexão em torno a valores e em torno à própria perspectiva pessoal se coloca sempre como muito fundamental. Inclusive, eu vou, agora que me veio essa ideia aqui enquanto apresentava para vocês, vou colocar como uma das nossas próximas lições exatamente a questão da reflexão em torno aos outros, à sociedade e a si mesmo, como uma das bases fundamentais de reconstrução, de correção e inclusive de superação de problemas, de patologias, seja ao nível individual, seja ao nível social. Como eu dizia, a reflexão sobre estas questões é sempre muito importante, é sempre muito fundamental para que nós possamos reflexivizar as nossas práticas e então, na medida em que conseguimos compreendê-las, reconstruí-las, de fato transformá-las, elevá-las a um nível normativo, a um aprendizado moral superiores daqueles, relativamente àqueles que nós já temos, ok? Então, o compromisso moral é a nossa sexta lição sobre ética. E o compromisso moral, lembrem, ele é caudatário primeiramente do fato de que nós estamos inseridos em uma sociedade, em um contexto de tradições, de práticas, de princípios amplos, que nós chamamos de sociedade, e que é dinamizado a partir das suas instituições, e de que nós nos encontramos em inter-relação com outras subjetividades, com outros sujeitos morais. Portanto, na medida em que nós estamos inseridos em uma sociedade e em relação com outras subjetividades, com outros sujeitos morais, nós automaticamente ou diretamente temos exatamente deveres e direitos, compromissos recíprocos. Ademais, lembrem, nós somos marcados enquanto seres humanos por uma perspectiva de abertura, indeterminação e indefinição, ou seja, nós não nascemos prontos, nós não nascemos formados ou deformados, a biologia não nos define, como eu dizia para vocês em lição anterior. A segunda lição anterior, na verdade, a segunda lição de ética que nós já tivemos. Então, na medida em que nós temos essa condição social, a nossa gênese e a nossa formação são sociais, mais uma vez emerge a questão dos deveres, das responsabilidades, dos direitos, dos compromissos recíprocos. Além disso, tem a questão dos outros, como eu já chamei a atenção para vocês, eles não são simplesmente objetos inertes, não são simplesmente instrumentos que nós podemos lançar mão, são pessoas totalmente diferentes, com uma alteridade irredutível e, da mesma forma, detentoras de direitos, compromissos e obrigações, tal qual é o nosso caso. Não só não nascemos sozinhos, não nascemos definidos, obviamente, como eu já dizia, mas também não nascemos enquanto sujeitos isolados. Isso simplesmente é uma fantasia, uma fantasmagoria que não existe. Nós sempre emergimos
e nos desenvolvemos em um contexto interativo onde existem outras alteridades, outros sujeitos morais irredutíveis, mais uma vez, e que por isso mesmo exigem a questão do respeito, a questão do compromisso moral. E finalmente, não obstante todos esses fatores, se já não fossem suficientes, nós temos mais uma vez a correlação umbilical entre liberdade e moralidade, que gera a possibilidade de justificação e principalmente de responsabilização jurídico-moral dos sujeitos autoconscientes, das consciências subjetivas inseridas em um meio social, ok? Então, o compromisso moral significa, primeiramente, que cada subjetividade moral, que cada pessoa jurídica, moral, política, está inserida em uma teia de relações, em um âmbito de sociabilidade, dentro do qual ela tem deveres e obrigações, e obviamente direitos consentâneos. E aliás, nessa correlação de direitos, deveres, obrigações, originam-se as recompensas, as penas e todos os processos formativos direcionados, no caso, à integração e ao mesmo tempo a outros tantos processos institucionais direcionados a se evitar a desintegração social. Portanto, estamos inseridos em um meio e esse meio nos coloca deveres, compromissos, obrigações e ao mesmo tempo nos estabelece direitos. E lembrando mais uma vez, como eu disse, a concessão de direitos e a obrigatoriedade de deveres e de compromissos demarcam exatamente o tipo de inserção e o tipo de valorização social e institucional que nós teremos ou então que nós não teremos. Em segundo lugar, nós estamos, como eu já dizia antes para vocês, inseridos junto com outras subjetividades, junto com outras pessoas morais. Então, aqui mais uma vez, nós temos compromissos morais, compromissos políticos, compromissos jurídicos para com estas pessoas, assim como elas têm para conosco. Então vocês vejam aqui que a sociedade acaba sendo compreendida como um grande conjunto interativo com caráter moral, com caráter normativo, com caráter político. E político aqui não apenas e nem fundamentalmente no sentido dos partidos políticos, mas no sentido de relacionalidade, de intersubjetividade conflitiva, que é demarcada por disputa, por acordo, por síntese, por mais disputas, por mais acordos, por mais sínteses, que é, aliás, isso que significa evolução social ao longo do tempo e maturação das práticas, dos valores, aprendizado moral. Sem esse tipo de conflitividade, de interação, de acordo, de síntese, nós simplesmente não teríamos progresso moral. E percebam que isso, aliás, que esse progresso moral próprio, caudatário dos conflitos, dos acordos, das sínteses, ele depende exatamente da multiplicidade social, sob a forma de sujeitos e grupos irredutíveis uns frente aos outros, que não podem simplesmente ser unidimensionalizados ou apagados uns frente aos outros, exatamente por essa sua condição totalmente singular. Aliás, uma das bases da antropologia contemporânea, se nós pensarmos aqui em Max Scheler, em Ernest Tugendhat, em Ernest Cassirer, por exemplo, é exatamente aí a pessoalidade última, a condição totalmente singular da pessoa humana, de cada pessoa humana, na verdade, situada em qualquer espaço e tempo históricos. Então, o compromisso moral, ele é caudatário exatamente do fato de que nós, enquanto pessoas morais com uma autoconsciência própria, com uma identidade singular, essas pessoas estão inseridas em um meio social que nós chamamos de normativo. A sociedade é um grande campo interrelacional, intersubjetivo com caráter normativo. Normativo no sentido de que estabelece perspectivas de ser e estar no mundo, estabelece compromissos recíprocos, deveres, direitos, relações específicas, caudatárias ou determinantes dos sujeitos e dos grupos que efetivamente se encontram num dado contexto. Na medida em que a sociedade é um grande complexo normativo com caráter intersubjetivo, seja no âmbito das instituições e das tradições nas quais nós emergimos, seja no que diz respeito aos valores propugnados nas relações entre os sujeitos uns para com os outros e mesmo frente às instituições, aparece aqui exatamente essa ligação umbilical que nós temos uns com os outros, essa condição ontogenética de dependência, de relacionalidade que nós temos uns para com os outros e frente às instituições, por óbvio, como bases dinamizadoras, mas também como árbitros dessa sociabilidade entre pessoas, grupos com uma identidade própria e irredutível. Nesse contexto amplo, portanto,
surge essa relação, essa ligação umbilical que nos faz dependentes uns dos outros, que nos faz sermos demarcados por reconhecimento, reciprocidade uns com os outros, e nesse sentido então que nos coloca compromissos recíprocos, que se nós violamos, simplesmente geram reações específicas, não apenas sob a forma de desagregação social, mas também de um trabalho institucional e mesmo dos grupos sociais, no sentido de trazer mais uma vez a normalidade perdida por meio dessa desintegração social que nós temos. E vejam que esse compromisso ele nos é colocado por todas as instituições, por todas as tradições comuns e inclusive pela alteridade com a qual nós nos relacionamos durante todo o tempo. Okay? Durante todo o tempo da nossa vida, nós somos chamados a esse compromisso coletivo que é, como eu venho dizendo, a base de estabilização de uma sociedade. Na medida em que não há esse compromisso, lembrem, nós temos a desintegração, a desestruturação gradativa, seja das instituições, seja então da sociabilidade. E esse compromisso, portanto, demarca do início ao fim a nossa vida e as nossas relações recíprocas, incluindo aqui a formação da nossa consciência e a nossa compreensão enquanto subjetividades irredutíveis ao longo do tempo. Esse compromisso que perpassa a sociedade, que centraliza, que dinamiza a sociedade e nesse sentido que subsume a todos nós, em alguns aspectos nós o assumimos de modo voluntário, em outros aspectos nós não o assumimos ou assumimos sob a forma de coerção. Mas vocês vejam que esse é o núcleo da sociedade, um processo formativo e integrativo amplo à base de compromissos morais recíprocos, e em última instância a própria sociedade como esse grande compromisso recíproco que vai retribuir a nossa inserção, digamos assim, positiva no âmbito social, respeitante às leis, aos demais, realizadora de um trabalho produtivo em prol da própria sociedade. Então a sociedade vai, por meio, a partir do fato de que é um grande grupo moral, que é uma grande comunidade moral, retribuir o que fizemos, mas ao mesmo tempo, caso nós não nos enquadrarmos então aos valores em comum, vai punir, vai tentar corrigir essa desintegração que nós causamos, seja no nosso contexto micro, seja às vezes de modo mais amplo. De todo modo, isso só é possível, ou seja, essa ideia de uma sociabilidade ampla, regulada, equilibrada, estabilizada, ou então todos os mecanismos institucionais e sociais e mesmo morais de tentativa de corrigir os déficits desintegradores, os sujeitos desintegradores, tudo isso é caudatário dessa grande ideia de que a sociedade é uma comunidade moral. Possui uma conjuntura normativa ampla, desde a qual a socialização e a subjetivação são regradas e, de modo específico, desde a qual as subjetividades se constroem nas suas relações com outras subjetividades, ok? Mais uma lição de ética concluída, até a próxima.